Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente começa a analisar o último verso da carta à igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 29. É curioso este apelo que tem aqui, não só aqui na carta à igreja em Tiatira, mas em todas as 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo escreveu, porque é Ele que é o autor. Ele fez este apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece paradoxal que a carta, lá na sua introdução, a carta já tem a indicação do seu autor, que é o Senhor Jesus Cristo. E você sabe que, normalmente, quando escrevemos uma carta para alguém, é normal, é comum a nossa assinatura no final, na conclusão da carta. E não parece estranho? Então, Jesus é o autor, é Ele que introduz a carta, que fala à igreja, e depois o apelo não está no nome dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não é Jesus o autor? Não é Jesus que disse o que disse? E agora o apelo é que se ouça o Espírito Santo? Fica tão confuso quando pensamos, quando cremos de modo errado que Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. A igreja, digo a igreja no sentido universal, a igreja até no século IV, ela viveu em paz, ela viveu de maneira harmônica em relação a esta doutrina, em relação à unicidade de Deus. Porque Deus, desde o princípio, ele se apresenta nas Escrituras como o Deus único. Lembre o que ele disse para Israel em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, desde o princípio, a ênfase escriturística, a unicidade de Deus, foi depois do século IV que criou-se a chamada doutrina da Trindade, que nada mais foi de que algo mais filosófico de Atanásio. Não foi mais de que algo promovido pelo imperador Constantino, que acabava de chegar à igreja, não como um adepto da igreja, mas como um político, como um governador, e vindo do paganismo. E no paganismo havia trindade. No paganismo havia coleção de deuses. E então ele conseguiu influenciar os cristãos, e mais propriamente Atanásio, com a criação da doutrina da Trindade. De lá para cá, os cristãos se confundiram na fé. Quando leem, quando ouvem as pregações, porque a gente vai ouvir pregações e se fala tanto, mas tanto no Espírito Santo. E eu fico perguntando, será que este pregador ou estes pregadores sabem quem é o Espírito Santo? É isto que nós vamos descobrir no encerramento desta carta. Nós, hoje, apenas começando a descobrir este mistério, porque Jesus, o autor da carta, e o apelo é que se ouça o Espírito Santo e não a Jesus. Porventura, são duas pessoas, Jesus, o autor, e o autor apela para que se ouça outra pessoa, para que se ouça o Espírito Santo. Não, trata-se da mesma pessoa. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o mesmo Deus, o Deus único, que, querendo se identificar conosco, e para ter ele sangue, cujo sangue foi a nossa redenção, Deus tomou a nossa forma. Ele se tornou homem, ele se tornou Jesus. No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio, isto é, a palavra estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versos 1 e 2. No verso 14, o verbo, isto é, a palavra,
se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. Foi Jesus que habitou e morou aqui. E habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Olha, ouça bem esses vídeos. Confira com as Escrituras, para que você tenha um conhecimento real de quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E você vai sair daquela farsa de que Deus é divisível em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não, é um só. Deus se manifestou em carne. Como carne, o Filho Jesus se manifestou em carne. Ele veio como Espírito no Pentecoste. Ele que disse para os discípulos: eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. Este outro não quer dizer outra pessoa, mas quer dizer este vai ficar convosco para sempre. Aí ele explica: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Note o mistério. Ele habita convosco. Veja, quem que habitava com os discípulos? Jesus. E ele aqui aparece como o Consolador, como o Espírito Santo. Ele habita convosco e estará em vós. No próximo vídeo, a gente vai descobrir esta verdade. Porque este apelo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém.